Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a questão das grandes navegações, certo? Dividi em alguns blocos, certo, esse conteúdo. E nesse primeiro bloco, a gente vai falar mais sobre a questão das grandes navegações que se deu entre o século XIV e século XV, certo? A Europa ela vinha de uma grande crise econômica, devido a questões que foram ocorrendo, né? A Guerra dos 100 Anos, a Peste Negra, epidemias que eram recorrentes, a questão de atividades comerciais, das guerras. E aí, em 1450, ocorre essa questão desses movimentos de expansão marítima, né? Justamente pela questão da decadência do comércio europeu. Contudo, esse comércio também eles barrava com a questão da escassez de metais preciosos. A maioria dos impérios naquela época eles precisavam de metais preciosos para justamente movimentar as suas economias, certo? E aí não era o suficiente o que tinha para atender. Então eles começam a buscar novas rotas comerciais. E aí os próprios reis, imperadores, eles começam a fazer esse investimento, certo? Nessas questões marítimas. E aí, dentro desse contexto, é, que vai ocorrendo, o objetivo dele justamente era crescer, acumular essas questões de metais, questão do metalismo, e procurar novas rotas, né, comerciais em caminho às Índias. E algumas cidades elas começam a investir nessas questões, certo, de investimento por rotas comerciais por via mar, no caso marítima. E aí, diante desses interesses, basicamente a nobreza, a igreja, começa a investir justamente nessa expansão marítima, buscando esses novos caminhos. Além de também ter novas rotas comerciais, né? E justamente através disso que vai acontecendo essa expansão. E aí essas navegações, elas começam basicamente naquela região da Península Ibérica, Portugal e Espanha, que os governos eles começam a centralizar a questão dos impostos para justamente organizar e investir nessas explorações, essas navegações. E aí os reis eles começam a financiar essas navegações rumo à questão do Atlântico, ao Oceano Atlântico. E eles saem meio que daquela rota comercial ali e daquela rota de exploração que eles tinham para só pesca, subsistência. E aí começam a querer se integrar a outros lugares, né? Buscar novos continentes. Só que aí também começam a investir nas escolas, né, de navegação, nesses navegadores. E aí tem que ter um investimento para justamente desenvolver melhores condições de navegações e de embarcações e até dos próprios pilotos, né, dos barcos, os navegadores. Tem que ter um bom conhecimento para poder se lançar ao mar, né? E aí eles começam a investir justamente nessa questão da ciência e em alguns instrumentos que eles vão utilizando ao longo desse tempo. E aí tem várias questões, tem as adversidades, né, que eles têm no mar, as condições, né, das viagens, que muitos iam para essas viagens, mas não voltavam, o navio naufragava ou não tinha condição de voltar, muitos marinheiros morriam, muitos tripulantes. Tem outra questão também que é o imaginário, né, da época, que eles acreditavam ainda que a Terra não era redonda, que no final era um disco achatado e que no final existia um abismo, existia monstros no mar. E tinha muito essa questão de imaginação, tanto que até os próprios mapas
Eles eram bem ilustrados e diante dessas questões, nesse primeiro momento vai ocorrendo isso sobre essas questões de navegação. Primeiro ponto é a questão do investimento. Segundo ponto, a questão de buscar novas rotas comerciais. Terceiro ponto, a questão de buscar justamente essa questão de minérios, arrecadação de mais ouro e prata em outros locais. E o quarto ponto, essa questão, né, de avanço justamente na tecnologia que eles tinham para a época. Eu queria tratar esses pontos logo com vocês sobre essas questões das primeiras navegações, certo? E o quinto ponto, mais assim intenso, foi essa questão de exploração, de investimento de Portugal, certo? E da Espanha, com esses primeiros, assim, investimento nesses primeiros navegadores que foram se lançando ao mar, certo? Era isso que eu queria tratar com vocês. Esse primeiro bloco sobre essa questão de expansão marítima.